Interrompemos sua programação para um boletim urgente. Vikings espartanos com canhões de plasma assolam a face da Terra. E com esse cataclisma, parece que o único local seguro é o Bibliobunker. Senhoras e senhores, Kizarinas e Cossacos, Здравствуйте! Я царь Петр. sejam bem-vindos a mais um episódio de Bibliobunker, o último episódio do ano. E eu gostaria de começar já falando que o inverno chegou e a Rússia ganhou nos últimos momentos de votação. Eu sou o Sanzio e o Thiago original é muito recalcado. Não teve nem a pachorra de aparecer aqui depois que perdeu. Péssimo perdedor. E por falar em recalque, hoje a gente vai aprender que recalque mata. E mata muita gente. Aproximadamente 280 mil pessoas mortas por recalque. Quem vos fala é o Thiago Paraquedas e, mano, eu vou falar, sabe qual que é o problema? O Mossa roubou a minha entrada, mano. Eu ia falar do inverno, só que o Mossa agora me colocou na quadrada bonita aqui. Tá, então deixa eu falar primeiro que eu vou te tirar logo a próxima e aí você inventa uma terceira. Aqui é o Léo do Rolando Histórias e, gente, terra arrasada, 100% de aproveitamento. Putz, velho. Tô muito na bosta agora. Muito bom, cara. Vai que é tua, garoto. Gente... Aqui é o Thiago Paraquedas e... roubaram 2 entradas minhas aqui já no início, então... vambora. Pedro, ou como eu prefiro chamar, porque eu sou contra a tradução de nomes, Peter. Ele foi o ícone escolhido, ele foi o ícone mais votado. Com qual diferença de votos, Sanzio? Cara, então, na nossa última contagem, ele estava com 32 votos e Escócia, Astecas e Esparta estavam com 27. Então ele tinha 5 votos de vantagem para as outras 3. Então foi bem perto. Foi, o pessoal desgramou a votar na Rússia nas últimas semanas. Disseram que houve uma fraude maciça nas eleições. Eu gostaria de começar falando qual que é a origem do título de czar. O que é um czar? O czar, ele foi um título que foi criado no czarado da Rússia. Antes dela ser considerado o Império Russo, ela foi o czarado da Rússia. Esse título, ele foi criado por Ivan o Terrível, o primeiro czar, com o intuito de mostrar que o czar da Rússia, o líder da Rússia, estava no mesmo nível que os imperadores bizantinos ou o clã Khan do Mongol. Que, por curiosidade, para aqueles que não fizeram o link, Gengis Khan era do clã Khan. Então eram pessoas, tanto dos bizantinos quanto dos Khan, eram muito respeitados e os maiores impérios que existiram na história até aquele determinado momento. Assim como foi dito por Filófilo Pskov, quando Constantinopla foi tomada pelo Império Otomano, o czar da Rússia foi o único e legítimo governante ortodoxo que fez a cidade de Moscou a terceira Roma. Bom, algumas figuras participaram dessa jornada. Falando um pouquinho sobre o Civilization, a tropa principal da Rússia, uma tropa extra da Rússia, é o Cossaco. Mas coisa que pouca gente sabe, que o Cossaco não era uma tropa normal do exército russo, não era uma patente nem nada do gênero. O Cossaco, na verdade, ele vem da origem linguística turca, onde Kizak significa aventureiro ou homem livre. O Cossaco, na verdade, era um cidadão do sul da Rússia. Basicamente, era uma pessoa que sabia usar arma e que começou como um fazendeiro. Era basicamente um viking russo, um fazendeiro com uma arma. Na Grande Guerra do Norte, os cossacos lutam dos dois lados. Quem paga melhor, eles lutam. Os cossacos, esses mercenários, como o Sanzio disse, lutavam por quem pagava mais, mas eles ainda assim eram liderados, na verdade, quando estavam do lado da Rússia, eram liderados por Ivan Mazepa, que foi um grande líder estratégico durante a Batalha de Poltava, que garantiu, assim, um bom resultado para a Rússia, por assim dizer. Meu bom, rapidão. O Ivan Mazepa, ele luta também pelo lado da Suécia. Quando ele morre, também? Ele morre pelo lado da Suécia. Aí, é sério? Ele traiu o movimento. Sim, ele traiu o movimento. Tu traiu o movimento russo, tá ligado?
Some daqui, seu cossaco, filho da puta. Some daqui! Some daqui! Mas vamos falar um pouquinho melhor sobre essa batalha. Bom, então, a Grande Guerra do Norte, na verdade, ela acontece pelo seguinte motivo, Morsa. A Suécia, ela havia formado um império dentro de alguns anos, e ela começou a expandir bastante. Não só expandir bastante, como ela estava invicta a 2 guerras seguidas, venceu todas as batalhas contra seus vizinhos, anexando vários territórios. Ela estava bastante avançada cientificamente, o exército sueco era muito forte, e eles tinham dado uma surra em quase todos os vizinhos locais. Então, basicamente, houve um recalque, por isso que foi a minha entrada ali, falar do recalque, onde houve uma coligação das pessoas que apanharam para a Suécia para se juntar e tentar bater na Suécia. Fala, putz, esses caras estão muito fodas, né? A gente tem que dar um jeito de parar eles antes que eles realmente ataquem a gente. Dessa forma foi feita uma coligação entre o Czarado da Rússia, o Reino da Dinamarca-Noruega e a Saxônia-Polônia. É interessante a gente pensar, gente, que é o seguinte, às vezes a gente vê esse nome, né, e associa com os países do mundo atual e não percebe exatamente como são as coisas, porque em 1700, acontece mais ou menos a guerra, o Sacro Império Romano e Germânico já passava por uma dissolução. A Saxônia, por exemplo, que é uma região da Alemanha, ela estava em comando da Polônia também. Então, por isso, os reinos de Saxônia e Polônia estavam juntos aí. Dinamarca e Noruega também tinham uma coligação, onde era apenas um único governo. Então, eu acho que além do recalque, porque por recalque em si, eu acho que não é muito motivo de guerra. Talvez é uma gota final pra transbordar o copo. Porque na época a gente também tinha alguns interesses mercantilistas, principalmente do czarado da Rússia, ali na região do Mar Báltico, que eles tinham interesse de fazer um mercado através de um porto ali. Então, além desse recalque que tinha ali, também tinha esses interesses mercantilistas. Igual o Sanzi falou, o Império Sueco estava no seu auge, então ele era muito visado. Ele tomou regiões que eram muito importantes para os outros impérios ali, para os outros reinos que estavam em volta dele. Além do recalque, isso foi criando um barrilzinho de pólvora ali, uma tensão que um dia ia eclodir, né? Com certeza. O problema, além, igual você falou, né? Além desse perdemos pros caras, a gente tem que dar o troco, a Suécia anexou basicamente todo o litoral do Mar Báltico. Então, qualquer região que entrasse em contato com o Mar Báltico pertencia à Suécia. Então, eles tinham ali um monopólio portuário muito evidente, muito forte. Então também foi um dos motivos para o pessoal começar a guerra. Desses líderes que começam a guerra, é importante a gente falar os beligrantes de cada lado. Muitas vezes, se você abre mesmo o Wikipédia, você vê que vários nomes aparecem de um lado e do outro. Como, por exemplo, o Morsa falou agora há pouco, os cossacos lutavam do lado de quem pagava mais. Às vezes, faziam ofensiva, atacavam o lugar, o líder do lugar mudava, ele mudava de lado, mas enfim. Existiram 2 que permaneceram firmes e fortes, foram os principais combatentes dessa guerra até o fim, que foi o Império da Suécia e o Czarado Russo, regidos respectivamente por Carlos XII e Pedro I. Como o Pedrão ganhou, a gente deixa para falar um pouquinho mais dele, mas antes eu vou dar um resumo com relação ao Carlos XII. Em relação ao Carlos XII, vem aquela música do Charlie Brown, o jovem no mundo não é levado a sério. E ele percebeu isso aí da pior maneira possível. Com certeza. Acontece que é o seguinte, o jovem não é levado a sério, como o Léo disse. O pessoal queria atacar a Suécia, mas a Suécia era muito poderosa. E ninguém sabia exatamente o momento correto para atacar. Até que a Suécia, com a morte do Carlos XI, eles fazem uma antecipação da maioridade de Carlos XII e colocam ele no poder com 15 anos de idade. E a galera fala, é agora, o rei tem 15 anos, ele com certeza é um idiota, vamos atacar esse lugar. E o Carlos XII, cara, ele vem de uma linhagem muito foda. Porque, assim, o avô dele era Carlos X, que basicamente ganhou muito território pela Guerra da Escânia. O pai dele também fez parte da Guerra da Escânia. O pai, o avô e o bisavô dele ganharam todas as batalhas que participaram. Então, assim, era uma pressão foda. O moleque herdou o Império Perfeito. O rei Carlos XII também é chamado de Carolus Rex. Mas esse foi um breve resumo do Carolus Rex, que o jovem na Suécia não é levado a sério. E quanto ao Peter the Great, ou Peter, ou Pedro, como é que ele era, Léo? Olha, o Pedro, também conhecido como Pedro o Grande, veja só você, uma alcunha pouco usada, né, no mundo. A história dele já começa interessante de começo. Alguns historiadores dizem que quando ele nasceu, para acompanhar ele, né, o grupo que fazia companhia a ele tinha uma ama de leite
e alguns anões para brincarem com ele. Então a história dele já começa pitoresca aí. E ele, na verdade, não era o sucessor direto do Kizarado. Não era para ele ser um Kizar. Ele foi fruto de um segundo casamento do Kizar, até então Aleixo. Ele era o primeiro filho do Kizar Aleixo da Rússia, só que com a segunda esposa. Então tinham outros filhos na frente da linhagem. Então ele, inclusive, recebeu uma educação que não foi voltada para ser chefe de Estado, nem coisa do tipo. Ele recebeu uma educação mais abrangente, ele aprendeu muito sobre arte, sobre cultura, um pouco de política, é claro. Mas ele foi bem amplo, os estudos que ele recebeu. E é estranho a gente fazer assim um espelho, né? Enquanto o Carolus, ele já foi escolhido ali pra ser o sucessor do Império Perfeito, né? Ele seria ali o cara. A educação dele foi toda voltada pra ser líder, ele tinha horas e horas de estratégia militar. Ele tinha, inclusive, que venha a ser o Marechal, o líder do exército no governo dele, um mentor militar, que é o Marechal Carlos Gustavo. E o Carolus tem toda essa educação para ser um líder. No momento onde ele assume a Suécia, ele dissolve o parlamento. Então ele torna um monarca completamente absoluto. Para ele já tinha essa noção de que ele seria um líder grande, porque ele estudou a vida inteira para isso. Bem diferente do Pedro o Grande, né, que a gente tá vendo aí. Isso aí. E o que aconteceu? Algum tempo depois, alguns anos depois, Aleixo faleceu. E morreu. E aí, quem assumiu, depois do falecimento do pai, do Pedro I, do Pedro Grande, foi o Teodoro III, que era o primeiro filho do primeiro casamento. Ele até teve um czarado tranquilo, fez algumas coisas importantes, mas ele faleceu sem nem deixar herdeiro e nem deixar um sucessor, falando, o meu sucessor vai ser fulano de tal. Ele não falou nada. E aí ficou na dúvida, e agora? Quem vai ser o czar? O Pedro, que é o primeiro filho do segundo casamento, ou o segundo filho do primeiro casamento, que era o Ivan. Só que o lance é que o Ivan, ele tinha vários problemas de saúde. Ele era meio cego, ele era coxo, ele era mais baixo do que a maioria. Isso, na época, parecia ser algo muito importante. E então ficou naquela dúvida. E aí, quem que a gente leva, quem que a gente coloca, quem que não coloca? E aí, o regente lá, o responsável por decidir a final, foi na varanda do Kremlin, virou pra população que tava ali embaixo e falou, rapaziada, chega aí. A galera chegou, se aglomerou ali. Então, Kizar morreu. Kizar Teodoro III bateu as botas, que Deus o tenha, a sua memória será honrada, não sei o que e tal. E a gente precisa agora definir, Ivan ou Pedro, o que vocês acham? E aí o pessoal começou a gritar, Ivan, Pedro, e o Pedro ganhou. E aí vocês já imaginam, né? A ex-esposa, a primeira esposa, que tinha um filho que teoricamente era o herdeiro, não gostou nada disso. Já a família do Pedro ali, meu Deus, não sei, não devia aceitar, não é o caso e tal. Mas o pessoal ali em volta falou, não, Pedro, você vai valer a pena, vai ser bom. E o Pedro falou, então tá bom, então lá vou eu. Só que aí o que acontece? E isso gerou uma certa revolta, tanto da família do Ivan, a família Miloslavski, quanto de uma moça chamada Sofia Alexeyevna. Essa Sofia Alexeyevna chegou pros Streltsy. Vocês sabem o que são os Streltsy? Quem são? Faço nem ideia, bicho. O que é isso aí? Olha só, começamos o episódio comentando que Ivan, o Terrível, que começou com os Kizar, foi o primeiro Kizar da Rússia, não é? E ele também criou os Streltsy, que era um exército profissional. Eles estavam lá para defender o governo e era formado por... Olha só, olha que curioso. Era formado por russos que viviam a moda antiga, que detestavam inovações e se opunham a reformas, ignoravam a política, mas... Quando acreditavam que o país estava precisando, desviando dos caminhos tradicionais, eles eram facilmente convencidos de que eles precisavam agir ali. Aí a Sofia virou para eles e falou assim, que a família do Pedro e a galera tinha envenenado o Ivan e matado o Ivan para garantir que o Pedro ia ser o rei para sempre, ia ser o czar para sempre e não ia ser atrapalhado. E aí os Streltsy falaram, o quê? Não, peraí, isso não pode. Isso tá errado. A gente vai lá agora, vamos lá, vamos nessa. E pum, partiram para as escadarias do Kremlin, na intenção de matar a família do pessoal lá, né? Vamos matar todo mundo. Tá errado isso aí, vamos matar esses caras, não pode não. E aí eles chegaram na escadaria, que foi aquela confusão, aquela bagunça e tudo mais. E aí o pessoal do Kremlin entrou ali e começou a conversar com os caras. Falou, não, peraí, gente, não é isso não, tá tudo errado. Isso foi fake news, é fake news isso aí. E aí os Streltsy se acalmaram, falaram, não, beleza, foi fake news, tá tudo bem e tal. Só que aí um dos caras, o Matveyev, ele lá durante o governo do primeiro czar que eu falei, do pai do Pedro, né, do Aleixo, ele ganhou bastante poder. Ele era um cara que subiu
não porque ele já tinha família rica, mas ele subiu por, digamos assim, mérito. Ele acabou caindo nas graças do Aleixo e acabou se tornando ali meio que um regente. Era quase que um mão do rei, seria o que ele fazia ali. Ele ficava dando dica ali, dando opinião. Então ele chegou ali pra acalmar a galera, tá certo? Conversaram com a multidão e tudo mais, dizendo que tinham sido enganados, que era fake news. Isso aí os ânimos esfriaram. Só que um tal do príncipe Miguel Dolgoruki, que era filho do comandante dos Streltsy, tava furioso, tava pé da vida e começou a brigar com os próprios Streltsy, assim, vocês vieram até aqui e não vão fazer nada, vocês são um bando de bunda mole, vamos nessa, sei que, e todo mundo se inflou de novo, invadiram o Kremlin, mataram o Matviev, e mataram um monte de gente, mas o Pedro conseguiu se esconder. E mataram um monte de gente da família do Pedro, foi um assassino, os caras dominaram o Kremlin por 3 dias. E eles acabaram eles que deram as regras de como ia ser a partir de agora. Manda nessa porra aqui, sou eu! Eles, primeiro, receberam anistia pelas ações, ficou de boa. A galera falou, não, tudo bem, isso aí, tô no seu direito, tá tudo bem. Passou, esquece isso. O cara com um rifle e uma faca na mão, assim. Não é? Eu te perdoo, tá de boa, viu? Perdoo, pode ficar tranquilo. Depois, eles receberam todos os salários que estavam atrasados e ainda ganharam um memorial pra comemorar a revolta bem-sucedida. E aí, eles chegaram e falaram assim, ó, seguinte, quem vai ser czar aqui vão ser os dois. Não vai ser nem o Pedro, nem o Ivan, vão ser os dois ao mesmo tempo. E aí, todo mundo, não, claro. Foi assim que começou o czarismo, né? A regência de Ivan e a corregência, eles viraram comonarcas de Ivan e Pedro. Só que o Pedro, depois daquilo tudo, ele falou, quer saber? Vou ficar aqui não, tá louco, vou sair fora. E aí nisso ele vazou. E aquela Sofia, que eu falei lá no começo, ela acabou se tornando a regente. Ela virou uma czarina. Porque ela malandramente, né, assumiu ali o coisa. Inclusive a moeda da época. De um lado tinha os 2 czares, do outro lado a Sofia. O selo da moeda, o carimbo da moeda era esse. E aí ela começou a governar ali, começou ela a tomar conta de tudo e tudo mais. Só que ninguém gostou do governo dela. Um governo que começa através de uma mentira, né, de mentiras, ele não tem como prosperar muito. Não sei se o pessoal já percebeu isso, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas quando começam cheio de mentiras, não tem como prosperar. E aconteceu que acabou que os russos começaram a tretar com os otomanos, coisa que nunca tinha acontecido na história. E aí ela pegou o favorito dela e falou, ó, você vai lá enfrentar os otomanos, vai lá na Crimeia para combater os tártaros, que eram vassalos do Império Otomano, e só volta quando tiver vencido e tudo mais. O nome do cara era Vassili Golitsyn. O Vassili Golitsyn foi lá com o exército e tal, e o que aconteceu? Olha só que interessante, o que ele achou lá na Crimeia? Ele achou terra toda queimada, toda arrasada, devastada, e ele foi avançando com o exército, e terra devastada, e terra devastada, finalmente ele achou os tártaros ali, só que ele já estava sem recursos, sem comida, sem alimento, sem água, sem coisa, e ele falou, não, vamos voltar. Não vai dar, vamos voltar. Voltaram. Só que quando eles voltaram, o que ele fez? Esse governo, baseado na verdade e no que é correto, vencemos a guerra. Fomos lá, acabamos com tudo. Mentira! E foram recebidos como heróis. Falaram, caralho, venceram, que maravilha. Czarina tava do lado dele, então não teve treta. Até que a Polônia e a Áustria ficaram sabendo, porque essa guerra começou meio que por conta de um acordo que a Rússia tinha feito com a Polônia e a Áustria. Falou, você vai de novo lá e dessa vez você vai bater nos caras. Aí ele falou, tá bom então. E aí ele foi, de novo aconteceu a mesma coisa, viu coisa, mas acabou enfrentando os tártaros. Ele repeliu, os tártaros eles estavam avançando no território. Ele conseguiu repelir alguns avanços, só que, mais uma vez, ficou sem suprimento, sem nada. Tentou um acordo de paz, não rolou. Ele falou, não, tá bom, vamos voltar. Voltaram e enviou relatos de quê? De vitória, de que outra vez ele venceu e mais uma vez ele foi recebido como herói em Moscou. Mentiroso! E isso fez com que a galera toda ficasse pé da vida de novo. E aí mais uma revolta aconteceu. Olha o Game of Thrones aí da Rússia. Mais uma revolta aconteceu e aí o Pedro, que estava exilado, o alto exílio dele, longe da capital, finalmente voltou e assumiu seu lugar lá agora como o regente, como czar. Ele assumiu o trono e alguns aninhos depois chegamos na Grande Guerra do Norte.
Mas então, a Grande Guerra do Norte, Peter já estava há quanto tempo no poder, gente? Vocês sabem ou não? Sei sim. O Peter, ele foi coroado em 1682 e a Grande Guerra começa em 1700. Ele estava há 18 anos coroado. Mas coroado desde aquela primeira vez, né? Rolou toda a treta e tal. E aí ele volta, ele se torna o czar sozinho em 1689. Então ele tá aí há 11 anos no poder. Perfeito. 11 anos de poder de Peter, ele decide fazer essa aliança que a gente tinha falado no início, entre todas aquelas nações que já tinham apanhado para a Suécia. E eles decidem fazer uma tramóia, onde eles fazem essa aliança e marcam um dia específico para atacar vários lugares da Suécia ao mesmo tempo. A Suécia consegue então saber dessa informação e consegue mobilizar as tropas para defender esses vários lugares. O exército sueco não era maior do que os outros, mas eles eram muito bem treinados e muito bem preparados. Eles possuíam a carta na manga. Aquele mentor que eu falei algum tempo atrás, o Carl Gustav. Peraí, como é que é o sobrenome desse filho da p... Todos os nomes difíceis do cão, viu? Puta merda. Eles tinham um grande trunfo, que era o Marechal Carl Gustav Hessenskold. Ele, cara, era um estrategista muito bom mesmo. E ele começou a aconselhar o imperador sueco a mandar tropas para lugar específico, a táticas de defesa, tudo da maneira perfeita. E a Suécia conseguiu resistir a todos os ataques. A Suécia não só resiste a todos os ataques, como ela manda uma contraofensiva. Ela começa descendo a porrada na Dinamarca e Noruega, que era ali mais próximo, né, que era mais fácil de fazer essa contraofensiva. E logo depois, eles vão para a Polônia. O sucesso dele foi tão grande na Polônia que ele conseguiu fazer com que a população tivesse uma certa insatisfação com o comandante da Polônia-Saxônia, e ele coloca um novo governante no poder, um que seria aliado a ele. Então, assim, você pode ver que a Polônia ela muda de lado na guerra. Mas por quê? A partir do momento que a Suécia invade a Polônia, ele muda de governante e o governante muda o lado da Polônia. A Polônia agora está do lado da Suécia. Depois desses feitos, cada um tinha invadido uma cidade da Suécia. A Suécia tinha se defendido e reatacado, exceto uma cidade que eles ainda não tinham reatacado, que era a cidade de Nava, que hoje em dia fica na Estônia. E, cara, acontece uma das batalhas mais famosas da Grande Guerra do Norte, que é conhecida como a Batalha de Nava. Essa batalha ela é muito interessante por toda a construção dela. A Suécia estava aproximadamente com 4 vezes menos exército do que a Rússia. Tinham mais ou menos 2.500 homens defendendo a cidade. O Império Sueco manda mais 7.000 e uns quebrados. Os russos estavam com quase 40.000, fazendo um cerco em Nava. Então, a batalha funcionou mais ou menos assim. Eles ficaram de frente uns para os outros, demorando um tempo até atacar. Nessa batalha, o Czar Peter e o Imperador Carolus Rex estavam no campo de batalha. Mas houve alguns problemas na Rússia e o Czar Peter precisou voltar. E aconteceu o seguinte, gente. A Rússia, com quase 40.000, a Suécia, com 10.000. Como que eles iam fazer para ganhar isso? Imagina como se fosse um campo de xadrez, onde no extremo norte a gente tem a cidade de Narva. No extremo sul, a gente tem o rio Narva. No meio, a gente tem o exército russo. E na esquerda, o exército sueco. O Marechal Carlos Gustavo, ele teve uma ideia. Ele pede autorização para o imperador Carolus Rex para levar parte dos homens que estavam ali com eles para a direita, ou seja, para o oposto de onde eles inicialmente estavam. Então, quando a batalha começa, basicamente a Suécia ataca o exército russo de todos os lados. E para completar a chuva de merda para a Rússia, estava nevando, era inverno, e nesse terreno onde a Rússia ficou no meio, era entre duas colinas, entre o lado esquerdo e o direito. Então, a neve e o próprio terreno fez com que nenhum dos integrantes do exército russo conseguisse ver essa mobilização das tropas pela Suécia. Então, quando a Suécia atacou, os russos ficaram em choque, não sabiam de onde vinha a coisa. Então foi um pega pra capar, cada um saiu fugindo para um lado, grande parte dos soldados acabaram seguindo para sul, esquecendo que o rio Narva estava ali, ficaram atordoados pelas águas gélidas, e com quase 4 vezes o número de soldados, a Rússia tomou um pau para a Suécia, um banho gelado nas águas gélidas do rio Narva, e acabaram tendo muitos mortos, muitos capturados, e a Suécia saiu bem vitoriosa disso. Tudo isso graças à estratégia do Marechal Carlos Gustavo e ao próprio imperador Carolus Rex, que mobilizou as tropas para que fosse feito.
Então, com essa vitória na Batalha de Narva, o imperador Carolus meio que subiu a cabeça dele às vitórias. Ele ganhou todas as batalhas que participou. O país dele estava 2 guerras consecutivas em vitória. Todas as batalhas em vitória, ele pensou, eu sou foda, eu sou cabuloso. Eu tomei o poder na Polônia, coloquei um rei lá, fiz o que eu quis, dei uma surra na Dinamarca e Noruega, dei uma surra em qualquer um que tentou me invadir. Os caras vieram de Tramóia e deu ruim pra eles, azedou o caldo. Então, quer saber? Eu vou invadir a Rússia. Eu vou invadir a Rússia. Eu vou invadir a Rússia. Você é burro, cara, que loucura. E aí vem aquele eco. Passa Hitler, passa Napoleão, todo mundo nesse momento. Exato. Mas vou dar uma passada de pano pro Carlos 12º aqui. Era de se esperar que subisse a cabeça, porque ele ainda era muito novo. Ele tinha por volta de 20 anos quando ele consegue alçar... Menos, não, né? Em 1700 ele tinha 18 anos. A Batalha de Narva acontece em 1700 exatamente, ele tinha 18 anos, menos de 20. Então, ele tinha menos de 20 anos, então era totalmente esperado que ele desse algum tipo de vacilo, né? Tudo bem, ele tinha uma linhagem forte, ele era bom. A gente já teve 18 anos, sabe quando você sai assim, você pega aquela mesa e fala, caralho, eu sou foda, eu pego o que eu quiser, maluco. É isso, é bem isso. Você fala assim, eu posso tudo, agora é minha hora. Não é bem assim. Não foi bem assim, cara. E, então, nesse meio tempo, ele organiza todas as tropas que ele tem, deixa apenas um leve contingente de defesa na Suécia e parte em direção à Rússia. Daí vem o seguinte, gente. Com todas essas estratégias de batalha, a Rússia, até então, não tinha uma organização militar muito forte. Tanto que vocês viram a história que o Léo contou. Os caras chegaram lá, viram e falaram, galera, vamos voltar aí. E falaram que ganharam, entendeu? Eles não tinham essa organização militar muito forte, mas eles aprenderam algumas coisas. E essa região, aquela região da Rússia, ali na parte oeste da Rússia, meio que na divisa com a Europa, é conhecido como a Terra Amaldiçoada. E por que é conhecido como Terra Amaldiçoada? Porque, assim, a fauna é muito escassa, a flora não dá comida, não tem raiz comestível, não passa nenhum rio ali perto que tenha peixe. Então não tem recurso quase que nenhum. E a galera fala, o inverno, a Rússia no inverno, não sei o quê, mas... Acontece que, tipo assim, a Suécia invade a Rússia no verão e não no inverno. Eles invadem em junho, na Batalha de Poltava. Tem esse nome justamente por Poltava, uma cidade na Ucrânia. Aquele lugar é uma região amaldiçoada, como eu disse, não tinha recursos. E o Peter fez uma estratégia suicida, que deu muito certo. Os números meio que destoam, alguns dizem 2.000, outros dizem 3.000. A questão é que ele manda um número de soldados para fazer uma defesa em um acampamento russo, que ficava no meio do caminho. Ele divide esses soldados, fazendo com que parte fique ali na defesa do acampamento e outra parte dê a volta e ataque justamente os suprimentos dos suecos. A questão é, isso dá muito certo. Os suecos vêm com quase 40 mil homens, e esses 3.000 homens russos, evidentemente, morrem todos. Eles não tinham a menor chance de ganhar, mas eles já foram mandados para se sacrificar. Mas esses 3.000 conseguiram fazer uma vantagem desgraçada para a Rússia, e foi justamente destruir grande parte dos suprimentos dos suecos. Então, assim, se eles vieram a matar uma pessoa ou outra desses 40 mil, é irrelevante, porque a grande vitória desses caras foi, morreram todos? Morreram, mas eles quebraram a linha de suprimentos dos suecos. Nesse momento, quando isso acontece, o Marechal Carlos Gustavo vira pro imperador e fala, cara, fudeu de vez! Vamos voltar. Nossa linha de suprimentos foi completamente destruída, os russos deram a volta, conseguiram destruir nossos suprimentos, e tá tudo bem. A gente volta, para em algum das nossas nações aliadas, recupera mais suprimentos e ataca a Rússia de novo, com mais suprimentos, e dessa vez a gente vai ganhar. Só que vem aquela coisa, o nobre, na grande maioria das vezes, ele tem muito orgulho, né? Esses monarcas absolutistas, eles têm muito orgulho, eles não recuam de jeito nenhum. Até porque não é o deles que está na reta. Na grande maioria das vezes, não são eles que estão ali na linha de frente. E o imperador, nesse momento ele já tinha 27 anos, paraquedas, mas ainda assim foi garoto, foi juvenil. Ele virou pro Marechal e falou, não, nós vamos seguir até o fim. Temos 40 mil homens, a gente consegue, a gente dá conta. Eu preciso soltar essa história aqui. Teve uma vez que a gente tava jogando War, eu, Sanzo e o Thiago Original. E rolou mais ou menos uma parada assim, Thiago Original com 1 milhão de exércitos, 1 milhão de bonequinho, indo atacar o Sanzo e repetindo, eu só paro na base, eu só paro na base.
Um boneco do Sans fudeu o exército dele inteiro. Foi basicamente o que aconteceu aí. Exatamente. E assim, cara, nesse meio tempo, enquanto ele tava, não, vou atacar, vou continuar, e o Marechal falando, não vai, sai daí, tá ligado? E ele continuou, cara, nesse meio tempo. As tropas dele que estavam ali garantindo a Polônia perdeu, o antigo monarca voltou pro poder, a Polônia deixou de ser regida por ele, por aliados da Suécia. Ele continuou, várias pessoas foram morrendo. As pessoas dizem que até chegar em Poltava, os suecos eram 40 mil. Chegaram em Poltava 32 mil. Olha a galera que morreu por fome. Porque a gente pensa muito que em guerra, né, só tem baixas por batalha. Mas a gente esquece que numa guerra tem toda a mobilização de recursos, né? As pessoas morrem de sede, morrem de fome, morrem de frio, morrem de doença por estar num ambiente insalubre. Esquece dessas coisas. O cara perdeu 8 mil soldados só na teimosia. Tudo bem. Chegaram daquele jeito também, né? Sim, e os que chegaram já estavam na merda, né? E aí você vira e fala, putz, Sanzio, mas no meio do caminho não tinha um veado, não tinha um coelho, não tinha uma coisa. Pode até ter, mas assim, você capturar 3 veados e 5 coelhos, não vai matar a fome de 40 mil soldados. E aí vem a grande inteligência do Peter também. Porque ali até tinha recursos, mas eram de instalações russas. Então, ele manda o exército dele evacuar as cidades e levar todos os recursos junto. E aqueles que não pudessem ser carregados, fossem destruídos. Então não tinha recurso nenhum. Os suecos marcharam ao léu, tentando chegar em algum lugar, até que chegaram em Poltava. Só que quando eles chegam em Poltava, já era 32 mil soldados suecos contra 54 mil russos. E assim, foi uma surra, porque os soldados já estavam cansados, já estavam desgastados. Apesar de serem mais bem treinados, eles não tinham chance. Porque eles estavam realmente bem debilitados. Além da questão, igual o Paraquedas falou, a moral deles estava no chão. 100%, completamente. Então, assim, ele perde essa batalha. Quando ele perde essa batalha, ele vê que tá dando bosta. Ele recua com cerca de 5 mil homens que sobraram de volta pra Moldávia, que era um aliado dele, o Império Otomano, que tomava aquela região. O marechal dele, o Carlos Gustavo, é capturado pela Rússia. E, enfim, ele volta pra Moldávia e fica lá durante 5 anos, meio que, como posso dizer, escondido ali. Ele fica ali exilado. A Rússia até tenta fazer algumas ofensivas contra a Moldávia, mas sem sucesso. O Império Otomano tinha um exército muito forte, consegue defender muito bem. Então a Rússia desiste disso. O Marechal Carlos Gustavo, ele era tão foda que ele sofreu várias ofensivas do Czar Peter, falando pra ele, cara, muda de lado, vira meu Marechal. Tu é muito bom, maluco, que é isso? E daí, velho, o que ele faz? Ele vira e fala, tudo bem, você não precisa ser meu general, meu Marechal, mas pelo menos ensina algumas táticas de guerra ao meu exército. E ele consegue convencer o Carlos Gustavo a permanecer um tempo na Rússia como prisioneiro, mas ele assim, sofrendo algumas regalias para ajudar o conhecimento militar da Rússia. O Carlos Gustavo no começo nega, que apesar de nascer na Pomerânia, ele se identificava bastante com a Suécia, mas com o tempo ele acaba aceitando. E quanto ao imperador, ele volta lá, fica com o exército dele ali na Moldávia, consegue voltar para a Suécia. Quando ele volta para a Suécia, ele tenta se reestruturar, mas é aquele meme. Você já viu aquele meme do cachorro que fala, sem meu tapetinho eu não consigo? Pois é, sem meu marechal eu não consigo. Ele tenta atacar e desde então, todas as batalhas que ele tenta atacar, ele perde. Inclusive, numa batalha contra a Dinamarca e a Noruega, ele toma um tiro e vem a falecer. O imperador Carolus morre, então, em batalha, em 1718, uma batalha contra a Dinamarca e a Noruega. Inclusive, quando a notícia de que o imperador Carolus morre, o Czar Peter vira pro Carlos Gustavo e fala, ô, velho, vai voltar pra casa. Agora que você não pode mais ser dele, não ligo não, volta aí, tá tranquilo. Eu não ligo que você seja meu, não, só não queria que você fosse dele, porra. Exato, eu não quero que você seja meu, você só não pode ser dele. Eu acho que o Czar Peter se apaixonou por ele, né, só pode. O cara parou ali, ficou nessa e... Véi, pode voltar pra casa. E beleza. Nesse meu tempo, em 1718, assume, então, no Império da Suécia, uma moça chamada Ulfrica. E ela dura um ano só. Ela passa o governo dela para Frederico. Frederico, então, ele acaba assinando um tratado de desistência da Suécia, porque estava impraticável. Eles perderam muitos homens em todas as batalhas, porque além da Batalha de Poltava,
onde os soldados suecos chegam completamente cansados e morrem, na grande maioria. Teve várias batalhas depois, em que a Suécia continua perdendo devido à falta do Marechal Carlos Gustavo. Enfim, a Suécia começou a não conseguir mais defender os seus territórios e assina um termo de desistência, onde ela doa vários territórios para a Polônia, para a Dinamarca e para a Rússia. A Grande Guerra do Norte acaba com a Rússia ficando super forte, se tornando uma potência europeia. A Suécia, até hoje, né, perde completamente a força política militar na Europa. E as outras nações que eram, até se a gente levar em conta certos coadjuvantes, né, acabam se beneficiando, ganhando alguns territórios. Tá bom. O fato interessante é que a gente vê que vários grupos de pessoas mudam de lado, né? Os próprios cossacos mesmo. Eles lutam certa parte da batalha pro lado dos suecos, pra parte final. Uma coisa na Batalha de Poltava. A Batalha de Poltava, os cossacos estão do lado da Suécia. E a Batalha de Narva, os cossacos estão do lado da Rússia. Então eu acho cosaco do azar. Os cossacos do azar. Ô, velho, mas esse cara, tipo, o cosaco, ele é literalmente um fazendeiro com uma arma. Enfim, a Polônia muda de lado devido ao governo diferente. A Inglaterra, que foi mais inteligente, patrocinou os dois lados, lucrou com ambos. E é isso. O filhinho dela aprendeu depois, nas outras grandes guerras que tiveram por aí. Com o final da Grande Guerra do Norte, ao final da Batalha de Poltava, nasce o Império Russo. Menos de 2 meses depois de assinado o Tratado de Amistad, estava instalado o Império. Pedro I, ele viveu mais algum tempo, viveu bem até, mas ele teve um fim um pouco não grandioso como ele merecia. Pedro, ele sofria de uremia. Isso acabou agravando o estado dele e ele faleceu. Diz que o leito de morte dele, ele deixou suas últimas palavras, que foi: eu deixo tudo. E ele não conseguiu mais falar nada. É um costume, parece que dos russos, não falar pra quem que vai deixar a porra do império, só pra ter briga depois. Tem 3 filhos dele brigando depois. Mas supõe-se os historiadores que ele ia deixar tudo para sua filha Ana Petrova da Rússia. Mas ninguém sabe, ninguém vai saber, porque o cara morreu antes de falar Ana. Triste. Porra. E acabou que quem sucedeu ele foi a Catarina I. Então é isso, terminamos um ano de batalha, um ano de guerras, conflitos, de história, de muita diversão, muitas pessoas legais. Aprendemos esse ano que macacos são legais, que a Rússia sempre ganha do último momento e várias outras coisas. Agradecemos todos vocês que participaram conosco, todos vocês que nos ouviram, nos acompanharam, que nos deram essa força. Muito obrigado mesmo. E vamos puxar para as considerações finais, sendo que eu já dei a minha, por ordem que está aqui. Sanzio, suas considerações finais, meu bom. É difícil ser o segundo das considerações finais, eu nunca fui isso antes, mas vamos lá. As minhas considerações finais é que, cara, foi um tema muito legal, eu adorei estudar sobre isso. E eu espero que o programa seja legal também. Assim como eu adorei ele pelo motivo de que rolou uma certa interação com o nosso público e entre nós. A gente brincava, a gente zoava, o público ajudou a votar, a escolher, e isso foi muito bacana. Então, com toda certeza, a gente vai continuar fazendo essa interação. Espero que vocês gostem do programa. A gente agradece de coração para todos vocês que passaram esse ano ouvindo tudo com a gente. Agradeço a cada um dos convidados que o Bibliobunker aqui trouxe uma vez. Vocês foram muito legais mesmo. Muito obrigado por tudo, gente. E no mais é isso, cara. A Rússia aí gosta de emoção, né? A Rússia sempre começa apanhando e no final vira o jogo completamente. Da minha parte é isso e obrigado. Continuando, suas considerações finais, Léo. Muito bem, muito bem. Primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite e obrigado também pelas palavras. Foi muito fofo de sua parte. Fora isso, eu gostei bastante do tema. Achei muito interessante como várias coisas eram interligadas, que uma coisa que aconteceu lá no início, lá no começo, tem efeito, não sei quantos anos depois que vai ter efeito depois, e como os russos
aprendem com seus erros, né? Aprenderam com o inverno, aprenderam com a terra devastada e utilizaram para vencer os outros. Bom, acho que fica aí o aprendizado de que se uma pessoa que estuda para fazer uma coisa te diz assim, olha, é melhor por esse caminho aqui, é melhor você aceitar que esse caminho realmente vai ser bom. Fica aí a dica pro Rei Carlos XII e fica a dica aí pro resto da galera. Escutem quem estuda para fazer alguma coisa. Muito bom. E Thiago Paraquedas, suas considerações finais, meu bom. Então, galera, como vocês viram, foi um episódio muito, muito interessante, que os meninos trouxeram os fatos da Grande Guerra do Norte muito bem detalhados pra gente. E agradecer o pessoal aqui do Bibliobunker, porque era um ano que a gente tava meio sem perspectiva e quando surgiu o convite aqui para participar do Bibliobunker, eu fiquei muito honrado e foi eu diria que uma das grandes realizações do meu 2020. E ter essa interação com o público, saber que vocês gostam do que a gente faz, das bobagens que a gente fala, abrilhanta e agigantou muito o meu ano e com certeza vai continuar fazendo a diferença durante o 2021. Tô muito ansioso pro novo ano aí e que o Bibliobunker cresça cada vez mais. Caralho, emocionei aqui. Queria agradecer muito mesmo de coração ao Léo, Thiago Paraquedas, que estão aqui desde o início com a gente, do início e participaram do final aqui do ano. Muito obrigado, gente, a todos os participantes, muito obrigado mesmo. Chegou o momento tão esperado, aquele momento de reconhecer os nossos medalhistas, os últimos medalhistas do ano. E aí, como é que tá essa lista aí, Sandro? Cara, a lista tá legal, ó, a lista... Vamos um pouco rápido, porque a Rússia aqui no inverno tá meio frio. Mas antes, de forma antagônica, no calor do sertão cearense, o Bugurso do Ceará veio aqui um moço participar conosco nas medalhas. Eu não sei como é que tá o frio aí na Rússia, mas aqui eu tô tendo que beber uma cerveja bem geladinha pra me refrescar, que tá foda. Eu tô tranquilo, eu tô confortável, aqui tem vodka. Exatamente. Pô, pra quem não me conhece, sou conhecido a partir de agora como Bugurso do Ceará. E a minha principal atração, digamos assim, são transmissões de RPG na Twitch, no qual esses dois senhores que vos falam aqui já participaram algumas vezes. Uma vez apanharam pra caralho, inclusive tá saindo agora, lá no meu canal do YouTube. A vez que eles apanharam, que são algumas coisas que eu não vou fazer comentários. Esquece essa porra aí, rapaz. Não esquece nada. Mas... Quem tá ouvindo, vai lá, escuta o grid do Combeiro. Episódio 2. O 1 não existe, foi um delírio coletivo. O 1 existe sim, o 1 saiu hoje. Edição de cortou. Mas o episódio 2, no qual eles deram uma surra num dragão vermelho, está saindo daqui pra sábado também. E talvez vai sair junto com o episódio de hoje do Bibliobunker. E é isso aí, se vocês quiserem me seguir lá na Twitch, twitch.tv/hpcastelo, e no YouTube é Hernan Peregrino Castelo. Perfeito. O senhor HP que participou do nosso último programa, né? Ficou conhecido como moço do nazismo. Não, velho, pelo amor de Deus, foi horrível, cara. Melhor Bugurso do Ceará mesmo. Sim, com certeza. Bugurso do Ceará é melhor. Não chamem o HP de moço de nazismo. Não chamem o Paraquedas de o moço dos acidentes. Mas enfim, vamos logo para essas medalhas. Foram rapidinhas hoje, mas é melhor a gente falar porque o pessoal merece, o pessoal compartilhou, o pessoal é incrível. Eu vou começar, Morcito, a falar o pessoal do Batalhão dos Eternos, os caras que estão sempre aí, sempre compartilhando, o @Davi Raftopoulos de Oliveira, o @PodcastRH e o @Leon H. Santos, os nossos queridos Léo e Davi, que compartilham sempre aqui as medalhas com a gente no Batalhão dos Eternos. Começaram e terminaram o ano marcando presença em todas as medalhas os caras compartilharam. E quem foi o próximo, meu querido Homem Morsa? O próximo, na verdade, a próxima, a nossa aspirante a Batalhão dos Eternos, eu acho que já pode incluir ela nesse grupo, né? Não, faz parte, com certeza. Já faz. Desde o momento que ela começou a assistir, ela tá compartilhando, cara. Sim. Brand Gil, grande Gil, muito obrigado mais uma vez por estar compartilhando. Obrigado, Gil, você é incrível. Senhor Bugurso, HP Castelo, quem seria o próximo condecorado? Rapaz, o próximo condecorado é uma pessoa que também já participou do Grid dos Combeiros aí. É o Lucas Matos Pequeno, o Lucas Pequenos Matos. Pior que eu não sei qual é a ordem do sobrenome dele. Aqui no Instagram é @MatosLucas1. Exatamente.
E o próximo condecorado de nossa lista é o @Thiago C. de Castro, grande Tiagão. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por ter compartilhado. E o próximo, HP, quem que é? O próximo é o @ArteCastilho, Alvinho aí, que joga bastante com a gente, só que não. Mas de vez em quando ele dá o ar da graça e é um cara muito legal. O Alvinho é tipo o mestre dos magos, cara. Ele tá lá e desaparece. O Alvinho joga com a gente a cada cometa Halley, velho. Exatamente. De caju em caju, o Alvinho aparece. Mas quando aparece, marca presença. É verdade. Mas é isso, então. Essas foram as últimas medalhas do último episódio do ano, veja você. E acabamos por aqui, né? O ano passou. Algum último recado, senhores? Novidades em breve. Novidades em breve. Só que realmente é novidades em breve. Novidades em breve. Fiquem de olho que a temporada seguinte vai ter muita coisa nova, muita coisa bacana. Infelizmente a gente não pode revelar ainda porque tem contrato de sigilo aí fica complicado de falar. A gente pode dizer que tem novidade vindo aí. Exato. Morsa, um último recado? Não, vamos ficar no novidades em breve, sem revelar. Mistério do fim do ano. É isso aí, pessoal. Bebam frutas, comam água e fiquem com Deus. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz Kwanzaa, feliz Hanukkah, feliz... Não sei, apenas seja feliz. Um abraço e até o ano que vem. Eu tenho uma coisa pra falar rapidão. Não ganhou, eu não vou participar. É isso, galera. Muito obrigado por esse ano. E lembre-se, vocês sempre são bem-vindos no Bibliobang. Feliz 2021.